Olá, gente! Nessa aula de hoje vamos abordar o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Esse assunto ele cai em muitas provas e você deve ter uma atenção especial, uma vez que ele tem muitos detalhes, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar é que o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ele se complementa ao Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos para proteger o indivíduo no plano internacional. Olha, lembre que o sistema global, assim como o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, não visam substituir o sistema de justiça local. O que é que significa isso? O sistema interamericano, assim como o sistema global, só irão atuar quando não houver atuação do sistema interno, da jurisdição interna do país. Quando o país ele for falho ou ele for omisso, tá? Então é importante a gente destacar que no âmbito dos sistemas internacionais, a gente pode destacar da seguinte forma: temos o sistema global de proteção aos direitos humanos e temos os sistemas regionais, tá? São três sistemas regionais: o sistema interamericano, o sistema europeu de proteção aos direitos humanos e o sistema africano de proteção aos direitos humanos, tá? Então, há um sistema global e há três sistemas regionais. Não há hierarquia entre o sistema global e os sistemas regionais. Ou seja, o sistema da ONU não é mais importante do que algum desses três sistemas regionais. Eles atuam de forma a complementar essa proteção do indivíduo no plano internacional, ok? Então, não há hierarquia. Há uma relação, inclusive, de cooperação entre esses sistemas internacionais, tá? Então, há o sistema global e há três regionais. Um desses regionais é o sistema interamericano, que a gente está aqui abordando nessa aula de hoje, tranquilo? Olha, esse sistema interamericano, ele foi criado a partir aí da Declaração Americana dos Direitos Humanos, dos Direitos e Deveres, bem como a Convenção Americana de Proteção aos Direitos Humanos, esse documento também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. É curioso a gente observar que nesse sistema interamericano há dois órgãos de monitoramento, tá? A Comissão Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. A Comissão Interamericana surgiu, inclusive, antes da criação da Convenção Americana de Proteção aos Direitos Humanos. Então, veio a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aí foi criada a Comissão Interamericana com a função de monitorar se os países estavam cumprindo esse texto, e logo após, então, surge aí a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, não confunde comissão com convenção, tá? A comissão é o órgão de monitoramento. A Convenção Americana é o documento internacional, o principal documento internacional, vamos dizer assim, do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos também é chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Então, cuidado na prova para não confundir aí esse sistema global com os sistemas regionais, e também fique antenado, porque caso haja conflito entre a norma do sistema global e a norma do sistema regional, qual norma deve ser aplicada? Isso já foi objeto de prova. Deve ser aplicada a norma mais benéfica para a vítima, tá? Então, qual norma deve ser aplicada? Vamos por um exemplo concreto. Imagina aí que em relação ao tema da tortura,
o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos entende pela Convenção da Tortura da ONU que um conceito de tortura se aplica a uma determinada maneira X, tá? Beleza. Mas existe também uma convenção da OEA que aborda o tema da tortura, tá? É a Convenção contra a Tortura da OEA. O Brasil, por exemplo, ratificou a submissão a esses dois instrumentos internacionais, tanto da ONU quanto da OEA. Vamos imaginar que num caso concreto, um diga uma coisa e o outro diga uma outra coisa de forma oposta. O da ONU diga uma coisa e o da OEA diga outra coisa de forma oposta. Qual é a norma que deve se aplicar nesse caso concreto aqui no Brasil? Já que o Brasil ratificou a submissão às duas normas. A norma que seja mais benéfica para a vítima. Tudo bem? Beleza? Ok. Então vamos começar então a detalhar aqui esse sistema interamericano com base nas informações previstas na Convenção, bem como em outras normas, como o Regulamento da Comissão Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos e o Regulamento da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, que vez ou outra esses documentos aparecem aí para vocês. Então, ó, o sistema interamericano ele foi criado em 1948 por meio da Carta da OEA. A Carta da OEA foi esse documento que criou a Organização dos Estados Americanos, e os dois principais instrumentos normativos são esses que a gente aqui citou: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, tá? Vamos falar um pouco sobre essa Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela foi criada em 1969, mas só entrou em vigor em 1978, tá? Então, os países da América Latina, da América Central e da América do Norte ratificaram a submissão com um detalhe. Olha que coisa interessante. Os Estados Unidos, por exemplo, assinou a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos, mas não ratificou. O que é que significa isso na prática? É que os Estados Unidos não está submetido à Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Então ele assinou, mas não ratificou. Para um documento ele ter validade no plano interno e internacional, o país precisa ratificar, que é uma outra fase do processo de incorporação de um tratado internacional. Então, não basta a assinatura, o país precisa ratificar a submissão. Os Estados Unidos só assinou, mas não ratificou. O que é que significa isso na prática? É que ele não está submetido à Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Alexandre, o Brasil se submeteu à Convenção Americana de Direitos Humanos? Sim. Quando foi? Em 1992. Alexandre, eu preciso decorar essa data? Sim. As provas gostam de cobrar as datas. Então, cuidado para não confundir. Vou botar até aí na sua tela para você visualizar. Veja, em 1969 foi quando a Convenção Americana foi criada. Ela entrou em vigor em 69? Não. Ela entrou em vigor quando? Em 1978. Beleza. Quando que o Brasil ratificou a submissão? Em 1992, ok? Importante detalhe é que quando o Brasil ratificou a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos, ele fez uma reserva. Alexandre, o que é reserva? Reserva significa você dizer que não se submete a uma determinada norma, a um determinado artigo daquele documento internacional, ok? Então, o Brasil fez uma reserva a um artigo da Convenção que falava sobre as visitas in loco. Mais especificamente, esse dispositivo dizia que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando fosse realizar visitas in loco, essas visitas seriam sem prévia comunicação. Ou seja, seriam visitas sem avisar. Chegaria no país e não iria comunicar previamente. Uma visita surpresa, tá? Isso é o que tem previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.
sendo que o Brasil não aceitou esse dispositivo. Então, cuidado com isso na prova. Foi a única reserva que o Estado fez em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi em questão da visita em loco da Comissão Interamericana. O Brasil não aceitou essa visita surpresa, ok? Beleza? A Convenção Americana de Direitos Humanos, após ser ratificada, ela já tem aplicação de imediato. A convenção, então, estabelece que 2 são os órgãos que vão monitorar se os países estão cumprindo ou não o texto da convenção. Quais são esses 2 órgãos? A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Um detalhe super importante que já despencou em várias provas. Presta atenção. A Comissão e a Corte Interamericana não vai julgar a atitude de pessoas físicas, ok? Ela não julga indivíduos. A Comissão e a Corte Interamericana julgam estados, tá? Então, quando há uma grave violação aos direitos humanos, quem vai para o banco dos réus é o Estado, não é o indivíduo X, Y, Z. Tudo bem? Beleza? Outro detalhe importante, no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos, não houve uma extensa proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Tá? Então, esses direitos econômicos, sociais e culturais vieram detalhadamente num documento posterior, no Protocolo Facultativo de São Salvador. Quando que ele entrou em vigor esse documento? Em 1999, ok? Então, cuidado com isso, a convenção só trata de forma genérica a proteção desses direitos econômicos, sociais e culturais. Lá no artigo 26, ela vai dizer que os países membros da convenção devem progressivamente proteger os direitos econômicos, sociais e culturais, mas não detalhou, não disse qual é a extensão e o alcance da proteção e a garantia desses direitos, a educação, a saúde, a cultura, o esporte, o lazer, que são direitos econômicos, sociais e culturais, o direito ao trabalho, beleza? Ok? Então, cuidado com esse detalhe na sua prova. Aí você deve estar perguntando, mas Alexandre, por que isso? Tá? Por que a Convenção Americana ela trouxe só de forma ampla a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, uma vez que quando ela foi elaborada, quando ela entrou em vigor, ela foi elaborada em 69, entrou em vigor quando? Quando foi que ela entrou em vigor? 1978, beleza. Veja, já havia um entendimento no mundo a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Essa ideia de que os direitos são universais, indivisíveis e interdependentes foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, com a elaboração da ONU, em 1945, a criação da ONU, e a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Ora, se a Convenção Americana foi criada após 1948, ou seja, foi em 69, entrando em vigor em 78, ou seja, já existia o entendimento que não se poderia separar os direitos civis e políticos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por que a Convenção Americana separou? Não detalhou. Por que ela não se aprofundou sobre esses artigos tão importantes para a proteção à dignidade humana? Você sabe por quê? Olhe o período 69, 78. O que é que estava ocorrendo no mundo? Guerra Fria. Ou seja, havia uma separação do mundo, né? De um lado, os estados liberais, liderados pelos Estados Unidos, que acreditavam no modelo de Estado, o modelo de Estado liberal, capitalista, e do outro lado, a União Soviética e seus aliados, como Venezuela, Cuba, China, acreditando no modelo de Estado social, tá? O modelo de Estado social que defendia ali o socialismo, o comunismo, beleza? Nessa bipolarização do mundo, os Estados Unidos, nessa época, ele disse, eu não quero que as ideias comunistas entrem na América.
né? Ele tinha um receio porque entendia que isso poderia significar um ataque em solo americano. Pois bem, então, por conta dessa essa disputa ideológica que até os dias atuais ainda persiste, essa disputa ideológica, né? Por isso que eu sempre digo que a Guerra Fria não acabou, né? A Guerra Fria ainda permanece, né? Essa ideia de ou você é de direita ou de esquerda, ou é liberal ou é social, parece que só existem duas cores nesse nosso planeta Terra, né? Até hoje a gente ainda é pautado por essa bipolarização, né? Pois bem, então, na época, então, os Estados Unidos não queria que esses temas de direitos econômicos, sociais e culturais estivessem presentes no documento que iria reger as relações internacionais ali dos países da América. Sendo assim, não foi detalhado esses direitos econômicos, sociais na Convenção Americana de Direitos Humanos. Só posteriormente, veja, só em 1999, com o fim da Guerra Fria, eu entendo que a Guerra Fria não acabou, mas na história clássica a gente vai entender que a Guerra Fria simbolicamente acaba, termina com a queda do Muro de Berlim. Eu tenho até aqui um exemplar do Muro de Berlim. Fui lá, tive a oportunidade de ir lá, peguei aqui um exemplar do Muro de Berlim, ó, 1989, tá vendo? Quando há a queda do Muro de Berlim, 61 a 89. Então, com a queda do Muro de Berlim, se entendeu que a Guerra Fria acabou, né, em 89, oficialmente, e aí é que os Estados Unidos saiu vencedor aí, né, como uma grande potência vencedora dessa Guerra Fria, e aí então permite, aí viabiliza a criação do protocolo facultativo de São Salvador, que vai sim ali detalhar os direitos econômicos, sociais e culturais, e que o Brasil ratificou a submissão a esse documento, tá? Então, nesse documento, se tem a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, viabilizando, então, essa proteção jurisdicional desses direitos, como a proteção do direito à educação, à saúde, ao esporte, ao trabalho, à cultura e por aí vai. Tudo bem? Beleza? Ok. Outros pontos importantes aqui, ó, vamos detalhar a Comissão Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, tá? Veja, ela fica sediada lá em Washington, nos Estados Unidos, tá? Washington, D.C. é onde fica sediada a Comissão Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Essa comissão, ela é composta por sete membros. Qual é o nome desses membros? Comissários ou comissionados, tá? Esses membros devem ser nacionais de países membros da OEA. Não podem ter membros de dois países iguais. Então, desses 7 membros, não podem ter 2 brasileiros, tá? Então, tem que ser um brasileiro, um colombiano, um equatoriano, um argentino, e por aí vai. Né? Então, não podem ter aí membros nacionais de um mesmo país. Qual a quantidade? São 7 comissários ou comissionados. Qual é a função da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Ela tem uma função essencialmente política, tá? Então, ela vai também servir de consulta para os Estados membros da OEA. Cuidado na prova, porque a comissão não tem uma função jurisdicional, tá? Ela não tem uma função contenciosa jurisdicional. A função contenciosa jurisdicional do âmbito do sistema interamericano compete à Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Então, a função da comissão não é uma função jurisdicional, é uma função política, tá bom? Uma função aí também consultiva para os Estados membros da OEA, que ratificaram a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Quando você está diante de um caso urgente, quando você está diante de um caso que você precisa ter uma resposta rápida, sob pena dos direitos que estão ali em jogo sucumbirem, então é possível você buscar da Comissão Interamericana uma medida cautelar, tá? Então a medida cautelar, ela não vai decidir o mérito, é como se fosse uma liminar no nosso ordenamento jurídico. Então, em caso de urgência, em casos que você precisa atuar de imediato, sob pena de perecimento do direito
que está em jogo, então é possível a Comissão Interamericana aplicar essas medidas cautelares. Exemplo disso, Alexandre, imagina que você tem ali um presídio com uma superlotação e que há uma iminência de de algum atentado contra as pessoas que estão ali dentro e que vai haver ali alguma virada da cadeia, como a gente diz, né? Alguma rebelião e que as pessoas vão ser executadas lá dentro, tá? Então, um caso de emergência, ó, se não houver uma atuação rápida, pode haver mortes, vamos dizer assim. Então, numa situação dessa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode, sendo provocada, ela pode aí editar medidas cautelares, tá? Ou então, uma pessoa importante, defensora de direitos humanos, está sofrendo ali ameaça de morte pela sua atuação. Então, ela está na iminência de perder a vida. Então, é possível aí se buscar da Comissão Interamericana essa medida cautelar. Beleza? Essa medida cautelar. Tá, mas essa medida cautelar, lembre-se, na hora da prova, ela não decide o mérito. Ela não decide o mérito. Tá, outros pontos importantes sobre a Comissão Interamericana é quem pode acionar, quem é que pode acessar a Comissão Interamericana. Essa é uma das perguntas mais feitas pelas provas, tá? Então, ó, qualquer indivíduo, qualquer grupo de indivíduos podem aí acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, uma ONG, um movimento social, uma pessoa, a própria Comissão Interamericana de ofício pode abrir um caso, um Estado que é membro da OEA, que aceitou a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos, pode demandar um outro Estado que também é membro da OEA, que aceitou aí, que ratificou a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos. Cuidado que, por exemplo, a Holanda, que não é um país da OEA, ela não pode acionar na Comissão Interamericana o Brasil, por exemplo, ok? Não pode isso acontecer. Só países membros da OEA, ou seja, a OEA é só dos estados americanos, da América, né, do continente americano, é que pode-se fazer essa provocação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Outro ponto importante, para acionar a Comissão Interamericana, você precisa ser familiar da vítima? A resposta é não. Não precisa ser familiar da vítima para levar um caso para a Comissão Interamericana. Você não precisa também ser advogado, tá? Isso também já caiu em algumas provas, né? Não precisa ser advogado, você não precisa ser bacharel em direito, tá? Basta você ter informações suficientes, provas da materialidade delitiva, para que você construa ali uma peça em que haja verossimilhança das suas alegações. Ou seja, do que você está falando tem sentido, tem razoabilidade e você tem como provar, tá? Então, basta isso aí para que você acione a comissão. Então, não precisa ser familiar da vítima, não precisa ser bacharel em direito, não precisa ser advogado para acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Também é importante a gente destacar que ao final do processo dessa Comissão Interamericana, a comissão poderá elaborar recomendações caso ela não entenda que a resposta do país foi satisfatória. Então, a Comissão Interamericana pode, ao final do processo, elaborar recomendações, tá? As provas gostam de perguntar se essas recomendações possuem força jurídica vinculante. As recomendações não possuem força jurídica vinculante. Cuidado com isso. Olha o nome. O nome é recomendação. Então, ela não possui força jurídica. Aí muita gente acha assim: Alexandre, se não tem força jurídica vinculante, ela não serve para nada. É assim? Não. Tá? Veja, apesar de não possuir força jurídica vinculante, essa recomendação ela tem uma força política, sim. Como assim, Alexandre, força política? Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. O caso da Lei Maria da Penha. Veja, a Maria da Penha, ela sofria muito espancamento do seu ex-companheiro.
tá? Então, seu ex-companheiro a agredia bastante, né? Eram socos, paulada, inclusive choque elétrico. Todas as vezes a Maria da Penha levava a notícia crimes à delegacia da região, né? Sendo que o inquérito policial não andava, né? O inquérito policial não andava, o processo não teve nenhuma conclusão, e até que o ex-companheiro dela desferiu um tiro contra ela que a deixou numa cadeira de rodas, né? Então, a Maria da Penha também comunicou esse fato à delegacia e o processo, o inquérito não andava. Então, ela levou o caso lá para ONGs de direitos humanos, que juntamente com ela levou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão pediu respostas para o Estado brasileiro, o Estado brasileiro não deu respostas satisfatórias e a Comissão Interamericana entendeu que o Estado brasileiro era culpado, vamos dizer assim, né? E ofertou recomendações. Essas recomendações, uma delas, foram várias, uma delas era para que o Estado brasileiro criasse uma lei que protegesse a mulher no ambiente doméstico e familiar, tá? Porque na América, todos os países já tinham aí leis que protegiam a mulher no ambiente doméstico e familiar, e o Brasil ainda não possuía. Então, lá em 2006, após várias pressões de feministas e grupos de direitos humanos no âmbito do Congresso Nacional, foi elaborada ali a Lei Maria da Penha, tá? Então, observem que a pressão política e essa recomendação da Comissão Interamericana tem, sim, impacto. Não dá para você descartar o impacto político desse documento, tá? Então, esse é um exemplo claro de força da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? É importante também a gente destacar quais são os critérios para que uma petição ela seja aceita, essa comunicação ela seja aceita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há 4 critérios, tá? E esses critérios também são super explorados pelas provas, tá? Então, quais são os 4 critérios? Primeiro, deve haver o esgotamento dos recursos internos. Então, vamos lá? Primeiro critério, para que a comissão admita, aceite essa petição, essa comunicação sobre uma grave violação dos direitos humanos. Primeiro critério, esgotamento dos recursos internos. Segundo critério, você respeitar o prazo máximo de 6 meses para encaminhar o caso para a Comissão Interamericana. 6 meses a partir de quando, Alexandre? A partir do momento que você tomou conhecimento da decisão definitiva que violou o seu direito humano. A partir daquela data ali, você tem um prazo de 6 meses para provocar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Passado esse prazo e você não tendo provocado a Comissão Interamericana, a comissão vai entender que não é um caso urgente, não é um caso importante e não irá admitir a sua demanda, tá? Então, logo de cara, não vai nem analisar o mérito, tá? Então, ou seja, é uma negativa já no campo formal do seu documento. Você não respeitou o prazo dos 6 meses, beleza? Terceiro critério, não pode haver litispendência. O que é litispendência, Alexandre? É quando há 2 casos iguais, com mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Então, ó, se você manda para a Comissão Interamericana 2 processos iguais, o segundo não será admitido, tá? Então, o segundo vai ser inadmitido por haver uma lide pendente. Então, ó, por isso que a gente chama dessa litispendência, tá? Então, não pode haver litispendência, esse é o terceiro requisito, tá? Qual é o quarto requisito? Você não pode mandar uma comunicação anônima, sem identificação. Então, não cabe denúncia apócrifa, sem assinatura, sem identificação desse peticionário, tudo bem? Tem que haver identificação, colocando o nome, o seu número de identificação, a nacionalidade, o endereço, o e-mail, beleza? Tranquilo? Ok, e a 3, essas são as 4, então, essas são os 4 critérios para que uma comunicação ela seja admitida na Comissão Interamericana. Vamos lembrar, então? Esgotamento de recursos internos.
prazo de 6 meses, não pode haver litispendência e tem que haver a identificação do peticionário. Tudo bem? Estávamos falando da Comissão Interamericana e dos critérios para que essa comissão ela admita, ela aceite essa petição, essa comunicação de uma grave violação dos direitos humanos. Então, comentamos que precisam preencher 4 critérios. Quais são? Esgotamento de recursos internos, o prazo de 6 meses, a litispendência e a identificação do peticionário. Beleza. Isso está lá no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, qual o grande detalhe? É que a convenção, ela trouxe aí exceções, tá? Ela trouxe 3 exceções para que a comissão possa aceitar essa petição. Quais são? Olha, imagina que você não tem naquele país um devido processo legal. Imagina que aquele país está experimentando uma ditadura, né? Uma ditadura que inviabiliza a existência de um devido processo legal. Tá? Nesse sentido, não tem como você esgotar os recursos internos. Tá? Então, como é que você vai esgotar os recursos internos se não existem recursos internos? Então, o que é que significa esgotar os recursos internos? Significa, primeiro, você provocar a jurisdição interna do país, você levar ali para a delegacia de polícia fazendo a notícia crimes, ou então levar ali para o membro do Ministério Público. Então, é você provocar o sistema de justiça interno. Se, após a provocação do sistema de justiça interno, o sistema de justiça não faz nada, né, então você esgotou os recursos internos e não tem mais o que fazer. Então, houve o recurso tal, já houve a decisão do recurso tal e não teve mais o que fazer. Você não tem mais para onde se socorrer diante daquela grave violação de direitos humanos. Tá? Então, houve o esgotamento de recursos internos. Beleza. Mas, quando não existem esses recursos internos, porque não existe um devido processo legal, como é que você vai esgotar? Percebe? Então, a própria Convenção Americana trouxe esse dispositivo, essa exceção ao critério do esgotamento de recursos internos. É quando não há um devido processo legal. Qual é a outra exceção? Tá, beleza. Então, imagina que até existe um devido processo legal, mas que você se encontra impedido de esgotá-lo. Como assim, Alexandre, impedido de esgotá-lo? Vamos para um caso concreto. Então, imagina que você está fazendo uma comunicação para a delegacia de polícia, prestando a notícia crimes de um grupo de extermínio que está atuando ali naquela comunidade que você reside, né? Imagina que esse grupo de extermínio já matou mais de 400 pessoas. E até o presente momento, ninguém foi preso, tá? Já está atuando esse grupo há uns 10 anos e ninguém foi preso. Vamos imaginar uma situação dessa, tá? Aí você fala, não, eu não aguento mais. Já mataram meu parente, já mataram um amigo meu, eu estou com medo de ser o próximo. Vou fazer a comunicação na delegacia. Chegando na delegacia, quando você vai falar com o delegado, você observa que o delegado é irmão do líder do grupo de extermínio. Você fala, meu Deus do céu, eu não tenho como ter tranquilidade, eu não tenho como ter segurança do que eu vou comunicar aqui. Não vou fazer isso. Vou no Ministério Público. Chega no Ministério Público, o promotor de justiça daquela circunstância, daquele tema, está envolvido diretamente no grupo de extermínio. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Vou direto no juiz. Eu sei que não funciona muita coisa, mas vou lá direto no juiz. Chega no juiz, você vê que a juíza é casada com o promotor. A juíza, daquela circunstância, é casada com o promotor. Veja, até existem o devido processo legal, mas você está impedido de esgotar. Você não tem condições de esgotar sob pena de colocar a sua segurança, a sua vida em risco. Percebe? Então, essa é a segunda exceção. Você pode justificar isso na sua petição para a Comissão Interamericana para não esgotar os recursos internos. Essa é a segunda exceção de não esgotamento de recursos internos. E a terceira é quando há uma demora injustificada. Veja, você provocou o sistema de justiça, mas ele demorou demais e até o presente momento não deu uma resposta satisfatória. Então, imagine, um inquérito policial com o réu solto, ele tem que concluir, como regra, em 30 dias, tá?
com o réu não, com o investigado, né? Inquérito policial com o investigado solto, ele tem que ser concluído ali em 30 dias. Imagina que passam-se 3 anos e aquele inquérito policial não é concluído. Veja, você está com uma demora injustificada. Sendo assim, isso é motivo para você buscar a Comissão Interamericana alegando que não esgotou os recursos internos porque houve uma demora injustificada. Então, quais são as 3 exceções para o não cumprimento do esgotamento de recurso interno? Primeiro, é quando não há um devido processo legal. Segundo, é quando você está impedido de esgotar os recursos internos. Terceiro, é quando há uma demora injustificada, beleza? Então, aqui, esses 3 critérios na sua tela. Olha, esse esqueminha aqui, ele apresenta para vocês todo o rito dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, a petição ela é demandada para a Comissão Interamericana, a comissão ela tem 2 caminhos. Ela analisando a admissibilidade, ela pode não admitir aquela petição, né, e arquiva, ou então admitindo, preenchendo os requisitos, essa comissão ela vai requerer informações ao governo e ao peticionário. Essa é a primeira fase. A segunda fase, vai haver uma tentativa de uma solução amistosa, uma conciliação, tá? Se houver a conciliação, então a comissão elabora ali relatório com os fatos e acordos e envia isso para o peticionário, para o Estado e para o secretário-geral da OEA. Então, se finaliza nessa segunda fase se houver uma conciliação. Se não houver uma conciliação, então a Comissão Interamericana envia um primeiro informe, um primeiro relatório, e aí, cuidado com esse detalhe na prova. Esse primeiro relatório da Comissão Interamericana é um relatório sigiloso, confidencial. O primeiro relatório, o primeiro informe não é público, tá? Então, ele traz aí informações para o governo cumprir, recomendações para o governo cumprir e dá um prazo de 3 meses para o governo ele cumprir as exigências, tá? Se o Estado ele cumpre as exigências solicitadas pela Comissão Interamericana, então finaliza o caso aí, tá? Então a comissão elabora um relatório e envia para o peticionário e para o Estado, bem como para o secretário-geral da OEA. Se o Estado não cumpre com essas exigências, aí então a Comissão Interamericana vai elaborar um segundo relatório. Esse segundo relatório, ou informe, ele será público. Então, o primeiro é sigiloso confidencial, o segundo relatório, que só vem se o Estado ele não cumprir com as exigências do primeiro, e do segundo relatório, esse segundo informe, ele é público, ele vai trazer recomendações para o Estado, e dando prazo aí para ele cumprir as exigências, tá? Se ele não cumprir, se esse Estado não cumprir, então a Comissão Interamericana elabora um relatório e envia esse relatório à Assembleia Geral da OEA, tá? Envia para a Assembleia Geral da OEA para ela tomar providências. As providências aí vão ser no campo diplomático, tá? No campo de sanções diplomáticas e pode até no máximo ter aí sanções econômicas feitas pelos países membros da OEA, tudo bem? Aí, o grande detalhe na prova é o seguinte: Alexandre, depois do segundo relatório, o segundo informe, e o país descumprindo essas recomendações desse informe, obrigatoriamente, a comissão leva o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos? A resposta é não. A resposta é não. Cuidado com esse detalhe na prova, tá? Após o descumprimento do primeiro informe, após o descumprimento do segundo informe, o segundo relatório, não há uma obrigação da comissão levar o caso para a Corte Interamericana. Para ela levar para a Corte Interamericana, primeiro o Estado precisa ter aceito a submissão à jurisdição da Corte, tudo bem? Então essa é a primeira exigência, que o Estado ele tenha aceito a submissão à jurisdição da Corte Interamericana. Se o Estado tiver aceito a submissão à jurisdição da Corte, mesmo assim ela não será obrigada a caminhar. Ela vai fazer uma análise de conveniência e oportunidade, faz uma análise, inclusive, política da situação, para ver se ela leva o caso ou não
para a Corte Interamericana. Então, cuidado com esse detalhe na hora da sua prova, tá? Vamos falar um pouco, então, dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, vamos lá? E é importante você estudar fazendo uma comparação com a Comissão Interamericana, porque as provas adoram fazer isso, né? Comparar os dois órgãos de monitoramento da OEA. Então, ó, a comissão, a gente viu que fica sediada em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, né? A capital dos Estados Unidos. Já a Corte Interamericana, ela fica sediada em São José, na Costa Rica, tá? Então, comissão em Washington, Estados Unidos, Corte em São José, na Costa Rica. Qual a quantidade de membros da Corte Interamericana? São 7 membros, mas são 7 juízes. 7 juízes nacionais de países diferentes. Da mesma forma da Comissão Interamericana, os juízes não podem ser nacionais de um mesmo país, tá? Esses juízes, eles vão ter aí um mandato de 6 anos, podendo ser reeleito uma única vez, tá? Importante destacar, que isso já também foi objeto de provas, é que o quórum de deliberação das decisões da Corte Interamericana vai ser de 5 juízes, tá? Então, ó, são 7 juízes, mas o quórum de deliberação são 5 juízes. Só precisa de 5 juízes para ver a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Quais são as funções da Corte Interamericana? A gente viu que a comissão tem uma função essencialmente política, a Corte ela tem uma função consultiva e contenciosa, tá? Então, ó, como é essa função consultiva, Alexandre? Se o país membro da OEA tiver dúvidas acerca do alcance e aplicabilidade de um dispositivo, de um artigo, seja da Convenção Americana de Direitos Humanos, seja de um outro tratado da OEA, tem que ser tratado da OEA, tratado ou convenção da OEA. Se houver alguma dúvida sobre o alcance, a extensão e a aplicabilidade dessa norma, essa dúvida pode ser sanada a partir de uma consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a Corte vai dizer aí qual é a extensão, a aplicabilidade desse dispositivo. Um exemplo claro disso foi uma opinião consultiva solicitada para a Corte Interamericana acerca da mudança do nome das mulheres trans, né, das pessoas trans, né? Essa mudança de nome precisava ser obrigatoriamente pela via judicial, poderia ser pela via administrativa. Isso seria passível à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a Corte Interamericana, nessa opinião consultiva, entendeu que sim, pode haver essa mudança de nome pela via administrativa. Inclusive, a Corte Interamericana diz que é mais recomendável que seja pela via administrativa para evitar constrangimento e dar mais celeridade ao processo de mudança de nome das pessoas trans, ok? Então, isso é um exemplo claro de como se pode fazer o uso da opinião consultiva da Corte Interamericana. Ao lado disso, a Corte Interamericana tem essa função contenciosa ou jurisdicional. Essa função contenciosa ou jurisdicional é exclusiva da Corte. A Comissão Interamericana não possui essa função contenciosa e jurisdicional. Só a Corte é quem possui essa função jurisdicional, tudo bem? Na Corte também há as medidas provisionais, também no sentido de urgência e relevância. É possível levar uma demanda para a Corte Interamericana, a comissão levar um caso para a Corte Interamericana pedindo essa medida provisória, tá? No mesmo sentido que a gente falou ali das medidas cautelares. Agora, há uma diferença muito importante entre a comissão e a Corte. Veja, cuidado com esse detalhe na prova. Vimos que na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o indivíduo ou um grupo de indivíduos pode acionar diretamente a Comissão Interamericana. Isso pode ocorrer na Corte? A resposta é não. O indivíduo não pode acionar, não pode acessar diretamente a Corte Interamericana. Então, Alexandre, quem é que pode acionar a Corte Interamericana? Ou a Comissão Interamericana, ou então um Estado que aceitou a jurisdição da Corte Interamericana, demandando um outro Estado que também
aceitou a jurisdição da Corte Interamericana, tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, que não aceitaram a submissão à Corte Interamericana, não pode demandar um caso contra o Estado brasileiro, que sim aceitou a submissão à Corte Interamericana de Direitos Humanos, aceitou a jurisdição da Corte Interamericana, tudo bem? Tá, Alexandre, quando foi que o Brasil aceitou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Foi em 1998. Então, cuidado para não confundir as datas. Em 92, o Brasil ratificou a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas em 98, o Brasil aceitou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana. Então, cuidado, porque se a prova afirmar que ao aceitar a submissão à convenção, o país está automaticamente submetido à Corte Interamericana, essa afirmativa é falsa, tá? Porque você precisa aceitar num documento à parte, como foi o caso aí do Estado brasileiro. Ratificou a submissão à convenção em 92 e a Corte foi em 98. Tudo bem? Beleza isso? A Corte Interamericana, também é importante a gente destacar, que ao final do processo ela vai produzir aí uma sentença, tá? Vimos que na Comissão Interamericana, ao final do processo, ela produz uma recomendação, caso não haja aquela solução amistosa, tá? Então, ela produz uma recomendação. Beleza. Essa recomendação, vimos que não tem força jurídica vinculante. No caso da Corte é diferente. Ao final do processo, a Corte Interamericana produz uma sentença. Essa sentença, anotem, ela é definitiva e inapelável. Essa sentença da Corte, ela tem efeito jurídico vinculante. Ela obriga com que os países respeitem o seu texto. Tudo bem? Ok, Alexandre. E se o país descumprir a sentença da Corte? O que pode ocorrer? Veja, como regra, o país ele tem o dever de implementar aquela sentença. Porque quando ele ratifica a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos, ele se compromete em cooperar com os organismos da Convenção. Um deles aí, a Corte Interamericana. Tudo bem, Alexandre, mas isso é teoria, né? Eu quero saber na prática. Imagina uma sentença contra o Estado brasileiro que o Estado brasileiro não tenha cumprido. O que é que o peticionário pode fazer? Muito bem, isso já foi objeto de algumas provas também. Então, preste atenção. O peticionário vai pegar aquela sentença e executá-la contra a União, como se fosse um título executivo judicial contra a União. Beleza? Então, você pega aquela sentença, coloca no polo passivo a União e demanda a Justiça Federal. Já tiveram provas perguntando em que Justiça Federal você vai, na primeira ou na segunda instância. Você vai para a Justiça Federal de primeira instância, mais próxima da sua residência, tá? Então, Justiça Federal, União no polo passivo, é o juiz de primeira instância que analisa quem aplica aquela sentença e não será necessária a homologação do STJ. O artigo 105, inciso 1, a linha I da nossa Constituição Federal, exige o exequatur, o execute-se, né, das sentenças estrangeiras para elas terem aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico. Ocorre que a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos não se equipara a uma sentença estrangeira. A sentença da Corte Interamericana é uma sentença de um organismo internacional, ao qual o Brasil voluntariamente se submeteu à jurisdição. Então, não confunda. Sentença estrangeira é uma sentença de um outro país. Na sentença de um outro país, nessa sentença estrangeira, se faz necessário
se faz necessária a homologação do STJ com base no artigo 105 da nossa Constituição Federal. Se faz necessário o exequatur. Na sentença da Corte Interamericana, não se faz necessário essa homologação do STJ, tudo bem? Então, o peticionário pode executar diretamente na Justiça Federal de primeira instância contra a União, executando como se fosse um título executivo judicial, tá? Muito bem. E o Brasil, Alexandre, ele já recebeu demanda, ele já foi acionado na Corte Americana? Como é isso? Sim, o Brasil já recebeu 9 casos, já foram demandados 9 casos contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Desses 9 casos, o primeiro caso, o Brasil saiu vencedor, foi absolvido. Nos 8 casos, o Brasil foi condenado, tá? O Brasil foi condenado em 8 e saiu vencedor, o Estado brasileiro, né? Saiu vencedor em 1, foi absolvido, tá? É importante também destacar que quando você se submete à corte, você se submete sem nenhum tipo de convenção especial, tá? Então, quando o Estado ele declara que reconhece como obrigatória de pleno direito a submissão à corte, isso se faz sem convenção especial, ou seja, não cabe reserva. É importante a gente observar que a corte ela tem a faculdade inerente às suas atribuições de determinar o alcance de sua própria competência. É o que a gente chama do competência de la competência. Ela pode decidir qual é o alcance de sua competência, até onde a sua competência vai ser aplicada, tá? Então, nesses casos em que a Corte condenou o Estado brasileiro, nos 8 casos, o mais importante, o mais emblemático, todos são importantes, né? Mas assim, o que as provas gostam de explorar muito é o caso da guerrilha do Araguaia, o caso Gomes Lund versus Estado brasileiro, também chamado caso guerrilha do Araguaia. Nesse caso, o Estado brasileiro foi condenado, por ter praticado detenções arbitrárias, torturas e desaparecimento forçado de 62 pessoas no período de 72 a 74, tá? E aí, nesse caso, o STE, a Corte Interamericana, declarou que a lei da anistia, a lei 6683 de 79, ela não tem aplicabilidade, ela não pode impedir a investigação e a sanção de graves violações de direitos humanos praticadas durante o período da ditadura militar, tá? Então, esse é um importante entendimento para você levar para a sua prova, entendimento da Corte Americana. Não pode uma lei impedir a punição de um crime de lesa humanidade, como é o crime de tortura, ok? Beleza, esse foi o entendimento da Corte. Mas qual foi o entendimento da nossa Suprema Corte, do STF? O STF entendeu que a lei da anistia tem sim aplicabilidade. Isso foi julgado lá na DPF 153. Então, o STF entendeu que a lei da anistia tem validade, que tem vigência e que não podem as pessoas que praticaram crimes durante o regime de exceção, durante o regime da ditadura militar, esses indivíduos não podem ser processados, julgados por conta da lei da anistia, que anistiou os crimes cometidos à época, ok? Tá bom, Alexandre, então a gente tem uma decisão da Corte que vai no sentido, dizendo que a lei da anistia não tem aplicabilidade, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por decisão plenária, dizendo em sentido oposto, que a lei da anistia tem validade. Qual é a decisão que prevalece? Veja, a doutrina internacional, ela se divide, né? A maior parte entende que deve prevalecer a decisão da Corte Interamericana, mas outra parte entende que deve prevalecer a jurisdição interna do país. O que é que o STF, o que é que está valendo, como é que está sendo aplicado aqui no Brasil? Está se aplicando aí a sentença do STF, né, na DPF, tá? A nossa Corte Suprema. Então, o que está em vigor é a sentença da Corte Suprema nossa, do STF, ok? Beleza? Olha, para facilitar e resumir tudo que a gente falou aqui, a diferença entre a Comissão e a Corte Interamericana, eu preparei esse
quadrinho para vocês que é super importante. Então agora é a hora do print, é a hora da foto. Então dá um print e me marca lá também nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, no @AlexandreNapoles. Dê um print aqui nessa planilha que eu tenho certeza que será útil para vocês. Então a gente tem aqui, ó, a sede, né, onde a comissão fica, onde a corte fica. Então, comissão em Washington, Estados Unidos, corte em São José, na Costa Rica. Quantidade de membros, comissão interamericana e corte a mesma quantidade, sendo que na comissão são comissários e na corte são juízes. Em ambas as situações não podem ter nacionais do mesmo país. Função da comissão política, função da corte jurisdicional e consultiva. Ao final do processo, a comissão produz recomendações sem força jurídica vinculante. Ao final da corte se produz sentença. Essa sentença ela é definitiva e inapelável, tá? Quem é que pode acessar a Comissão Interamericana? Qualquer indivíduo, grupo de indivíduos, estados e ONGs, bem como a comissão de ofício pode abrir um caso contra o país. Na Corte Interamericana, somente a comissão e os estados partes que aceitaram a jurisdição da corte é quem pode demandar na corte. Então, cuidado, porque o indivíduo ele não pode acionar diretamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso despenca nas provas. O indivíduo ele não tem legitimidade para provocar a abertura de um caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cuidado, porque no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos, sim, o indivíduo pode levar um caso diretamente para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas na Corte Interamericana, ele não tem essa legitimidade, ele não tem essa competência, esse poder de provocar a Corte Interamericana. Beleza? Gostaram das informações? Preste atenção em tudo que a gente falou aqui, porque certamente será muito útil para a sua prova.